Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pode sentar-se um instante. Caríssimos irmãos, estamos celebrando a festa dos santos inocentes. É uma festa diferente. Aliás, nessa oitava, a própria oitava da Páscoa é diferente das demais. Logo nos 3 primeiros dias dessa oitava, a Páscoa do Natal, logo nos 3 primeiros dias dessa oitava, nós temos 3 classes de santos representadas pelas festas que nós celebramos. No primeiro dia nós celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir da fé católica, o primeiro mártir da fé de Nosso Senhor, e assim ele representa todos aqueles santos que nesse mundo sofreram e derramaram seu sangue por amor a Nosso Senhor. Ontem, domingo, celebrávamos São João Evangelista, aquele que de algum modo une em si os mártires e os virgens. Ele que passou pelo martírio, embora não morresse no próprio martírio, mas ainda provou do martírio e guardou durante toda a sua vida a virgindade por amor a Nosso Senhor. E hoje, os santos inocentes que são louvados na Sagrada Liturgia, justamente por serem aqueles que não se contaminaram com mulheres, e por isso fazem parte do cortejo daqueles santos de uma classe especial que acompanha o Cordeiro por todos os lugares. Onde quer que o Cordeiro vá no céu, esses santos o acompanham e têm um privilégio de compreender, de saberem um hino que só eles podem cantar e nenhum outro santo. Santo Estevão representa os mártires, os santos inocentes representam os virgens e todos aqueles que agradam a Deus por uma vida casta, e São João é como que a síntese entre os mártires e os virgens, que no final das contas, os dois redundam no martírio. Todos por amor a Deus. Mas como dizia, a festa dos santos inocentes é uma festa diferente. Porque em todos os outros mártires, nós vemos triunfar o amor, porque eles entenderam a lei de Jesus, compreenderam aquilo pelo que eles iriam morrer e pregaram a lei de Nosso Senhor e por isso mesmo aceitaram de boa vontade morrer, para testemunhar com o próprio sangue aquilo que eles professavam com a boca. Os santos inocentes não foram assim. São crianças, muitas delas que nem sequer ainda falavam. Por isso, a oração do dia, a oração dessa missa, resume dizendo que hoje nós celebramos as flores dos mártires que, não falando, não professando com a boca, mas morrendo, professaram a fé em Jesus, nosso Senhor. Digo que essa festa é diferente porque até a própria liturgia, há poucos anos, celebrava ela de modo diferente. Na liturgia da igreja, a cor para os mártires é o vermelho, que lembra o derramamento do sangue. Mas estes santos, até algumas dezenas de anos atrás, eles eram celebrados com a cor roxa, por respeito às mães dessas crianças. Para nós entendermos um pouco o drama do martírio desses santos, primeiro, lembremos que o Evangelho nos diz que São José recebeu em sonho o aviso do anjo para deixar aquele lugar e fugir para o Egito, a fim de salvar a vida do menino Deus. O primeiro detalhe importante é justamente esse do aviso a São José. Nossa Senhora, quando vê o anjo, o vê cara a cara. E ela não se assusta com o anjo, como nós vemos no Evangelho da Anunciação. Nossa Senhora se assusta com o conteúdo da conversa. Ela, que fez voto de virgindade e que o voto foi aceito por Deus, se assusta com o assunto, ela agora vai ser mãe. Isso a assusta. Por isso o anjo tem que acalmá-la dizendo, não temais. Já São José não. São José não via o anjo, mas
quando o anjo se manifestava, quando Deus queria falar diretamente a São José, fazia por meio do anjo, e o anjo vinha sempre em sonhos. Daí nós temos uma ideia da sabedoria, da inteligência e da santidade de São José, capaz de distinguir um sonho, simples sonho, de uma mensagem divina. São José, portanto, reconhecia naquele e não em outro sonho a mensagem de Deus, nosso Senhor. E São José foge com a Sagrada Família à noite. A noite é sempre sinal do segredo, do mistério, das trevas. Depois, quando São José vai voltar, ele vai voltar durante o dia. Mas isso é uma outra comparação que poderíamos meditar em outro momento. São José, portanto, abre o Evangelho fugindo. O que para nós, se nós pararmos para pensar, é algo inusitado. Jesus, como os anjos cantaram, é o Deus Salvador. Veio a esse mundo unicamente para salvar o homem. E esse Deus Salvador, mal nasceu, tem que fugir para manter-se vivo. Daqui nós já começamos a compreender aquilo que Jesus vai dizer depois, durante o seu interrogatório diante de Pilatos, quando ele disse que o seu reino não é deste mundo. E de fato, veio salvar e primeiro tem que salvar a si mesmo. E para isso depende da sabedoria de São José, depende da prontidão de Nossa Senhora. Os santos inocentes entram na oitava do Natal justamente para fazer brilhar aquilo que depois nós conheceremos como os mártires, aqueles homens e mulheres que não só amaram a Deus, professaram a fé da igreja, mas que para provar tudo isso, para testemunhar tudo isso, para provar que é verdade o que professaram e o que viviam, derramavam o próprio sangue. Com essa diferença que já mencionei, os santos inocentes não chegaram sequer a professar. Morreram unicamente para dizer: esse que agora nasce é o motivo pelo qual nós nascemos. Viemos ao mundo somente para testemunhar que esse menino é Deus. Do seu berço, da sua manjedoura, ele continua governando o mundo inteiro. E tal como estava no céu e agora está na terra na manjedoura, é o autor de toda a vida. E toda a vida pertence a ele, inclusive a nossa. Portanto, Jesus pode dispor até da vida dos santos inocentes. Segundo alguns estudiosos, levando em consideração o ano, a época, a região, a descrição do Evangelho, nós popularmente imaginamos um grande número de crianças que foram assassinadas brutalmente por Herodes. Segundo alguns estudiosos, seriam mais ou menos 32 crianças, 32 meninos, o que não é pouca coisa. Imagine o bom Jesus, que não é uma cidade tão grande. Se nós ouvíssemos a história de uma criança, um bebê, que fosse brutalmente assassinado, já seria terrível. Imagine se fossem 32 bebês. Seria terrível. Por isso, o Evangelho termina fazendo a menção daquela profecia do profeta que dizia: ouve-se um choro, um desespero. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem mais. Justamente por isso, em atenção às mães dessas crianças, a igreja até pouco tempo se vestia nesse dia de roxo. A missa era uma mistura de alegria, mas ao mesmo tempo de luto e de respeito para com as mães dos santos inocentes. Os mártires, sejam eles adultos ou ainda jovens, entende-se que eles aceitaram, morreram por livre e espontânea vontade. Os santos inocentes não tiveram opção. Os santos inocentes foram brutalmente assassinados, sem poder sequer se defender, como fez Santo Estevão diante do tribunal. Não puderam sequer dar as razões de sua fé, como vai nos advertir São Pedro mais à frente. Portanto, caríssimos irmãos, celebrar os santos inocentes é nos lembrarmos de que a santidade
é para todos. Todos nós precisamos da santidade para entrar no céu. Santo Afonso vai dizer que Deus não conta anos, Deus conta os pecados. Portanto, a nossa vida, ao celebrar os Santos Inocentes, deve ser renovada. Devemos ser chamados a atenção para que possamos combater o pecado. Essas crianças são para nós motivo de alegria, porque já estão no céu, motivos de advertência por causa da nossa má vida e mais ainda motivo de correção, porque diferente delas, tantas vezes temos ofendido a Deus nosso Senhor, professado com a boca a fé, mas com a vida muitas vezes temos caído em contradição, temos escandalizado, temos faltado com amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, procuremos aprender com a liturgia essa delicadeza para com os santos. Se nós pegarmos a missa para ler todos os seus textos, ela não para de fazer elogio aos santos, inclusive, principalmente a sua pureza. Quantas vezes nós temos pecado justamente contra a santa pureza? Seja em pensamentos, seja em atos, seja de modo velado ou de modo escancarado, nós temos ofendido a nosso Senhor por causa da nossa impureza, da nossa infidelidade. Começamos agora um novo ciclo, com esse novo ano litúrgico, um novo ciclo de meditações sobre a vida de nosso Senhor. É a oportunidade que nós precisamos para recomeçar a vida junto com Jesus. O Jesus que agora nasce na liturgia quer ser acompanhado por cada um de nós. A cada festa, a cada mistério celebrado, quer que nós progridamos no caminho da conversão e da santidade. Do contrário, não há sentido em celebrar as missas, não há sentido em celebrar as festas, os mistérios, os demais santos que nós vamos celebrar durante o ano, se em nós isso não há um respaldo, não há uma consequência prática. Aliás, essa é a grande função da liturgia. Nos mover ao amor a Jesus, de tal modo que aquilo que nós celebramos e professamos na igreja, seja o alimento, o exemplo e o motivo pelo qual lá fora, em nossas vidas, em nossas casas, no trabalho, na rua, nós devemos agir de acordo com a lei e o amor a Deus, nosso Senhor. Peçamos, portanto, a esses santos, que mesmo sem falar, deram prova eloquente do amor de Deus, que nos ensine com seu exemplo a neste mundo buscar a pureza, seja preservando-a, quem ainda não perdeu, seja recuperando-a pela penitência para aqueles que já pecaram depois do seu batismo. Peçamos a esses santos que no céu agora sim falem em nosso favor e em nosso favor peçam a graça da perseverança final na amizade de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.